Bom, vamos ao exercício. Um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes de o sinal mudar para vermelho. Esse sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de reação do motorista é de meio segundo, ou seja, o tempo decorrido entre o momento que o motorista vê a mudança de sinal e o momento em que realiza alguma ação. A. Determine a mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar antes de atingir o cruzamento e não ser multado. B. Calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado. Aproxime 1,7 ao quadrado igual a 3. Vamos lá. A resolução. O item A ele pede a mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar. Ou seja, no ponto do semáforo, o carro deve parar no máximo ali. Então, o tempo mínimo é quando ele para exatamente sobre o semáforo. Então, o primeiro passo é calcular a distância percorrida entre a percepção do motorista e sua respectiva reação. No enunciado, ele fala que o tempo decorrido entre o momento que o motorista vê a mudança e o momento que realiza alguma ação é meio segundo. Então, nesse tempo, ele percorre alguma distância, correto? Vamos calcular essa distância. Como a velocidade era constante de 12 metros por segundo e o tempo é meio segundo, usando a fórmula do V igual a ΔS por T, temos que ΔT é igual a V vezes T. 12 vezes meio, 6 metros. Então, ele percorre 6 metros até praticar alguma reação. No item A, ele pede a esta reação seja frear para parar no ponto do semáforo, sem ser multado. Podemos utilizar, então, a equação de Torricelli. Se queremos que ele pare no semáforo, V vai ser quanto? 0. VO vai ser a velocidade que ele tinha antes de começar a frear, certo? A aceleração a gente quer descobrir. E quanto seria o D? Se ele tinha uma distância de 30 metros até o semáforo, mas percorreu 6 até começar a frear, o novo D vai ser quanto? 30 menos 6, que é 24 metros. Então, 0 é igual a 12 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, que a gente quer descobrir, vezes a distância, 30 menos 6, 24. Isolando o A é igual a menos 144 dividido por 48. Portanto, o A é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Repare o sinal de negativo que indica que o veículo estava freando. Item B. Temos que no item B, ele pede calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado. Então, para descobrir essa nova aceleração, o que a gente repara? No primeiro item, calculamos a aceleração para o veículo parar no ponto do farol. Agora, calculemos a aceleração nova, que poderia fazê-lo passar pelo farol. Ou seja, descobriremos agora uma nova aceleração. Podemos utilizar, o tempo de movimento é o quê? Os 2,2 segundos que o farol fica no amarelo, menos o tempo de reação, que é onde ele começa a frear. Adotaremos o sistema de referência com início ali onde ele começa a frear ou acelerar. Nesse caso, acelerar. 2,2 menos meio, 1,7 segundos. Utilizando a equação horária dos espaços, temos que, quem que é o S0? Adotamos a origem ali onde ele começa a acelerar, S0 é igual a 0. Essa é a distância do percurso, ou seja, 24 metros, 30 menos 6. Velocidade inicial a gente tem, tempo também. Então, a única incógnita nessa equação é a aceleração. Basta substituir os valores. Isolando o A, temos que A é igual a 3,6 vezes 2 dividido por 1,7 ao quadrado. Ele mandou aproximar isso por 3. Então, A é igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado.